bootcamp, então, a gente só vai dar continuidade ao que a gente via nos outros, mas a gente vai dar uma lembrada também do que a gente tinha visto. Então, pessoal, só para continuar, então, Lídia, depois eu te mando o pré-teste, mas como você fez isso, ok. O pré-teste foi mais, a gente imprimiu e deu na sala, mas eu te mando daqui a pouco, ok? No intervalo eu te mando, aí você pode fazer hoje à noite, ou amanhã de manhã, enfim. Você lembra do pré-teste? Não é nota, não é nada, é mais para a gente ter uma noção de que se a gente está conseguindo passar a mensagem do curso, etc. Então, pessoal, obrigado por ter feito e vamos começando, igual que eu falei antes, e eu vou falar sempre durante essa semana do nosso encontro aqui. Aproveitando que a gente tem um grupo relativamente pequeno, então fica muito mais fácil da gente conversar e a gente alterar o conteúdo para que seja interessante para todo mundo, ok? Então, não fiquem tímidos, não fiquem com vergonha. Se acharem que está muito devagar ou muito rápido, eu posso alterar os slides para o dia seguinte, eu estou por conta semana, então a coisa vai ser sempre imutável, ok? Então, assim, eu queria ver sobre esse determinado, eu queria mais regressão linear, ok, então vou falar isso. Eu quero mais gráficos, ok, eu adiciono um pouco mais de gráficos. Eu quero exportar tabelas. Oi? Tá ok? Ok. Então, mas vocês vão conversando, a gente vai conversando, ok? Vocês podem enviar e-mail para mim, acho que meu e-mail não está aqui, mas eu deixo eu escrever aqui na tela, então, onde que eu posso escrever o e-mail aqui? Aqui, ó. Nossa, o Word está uma beleza. Deixa eu escrever meu e-mail aqui. Tá pequeno, dá para ler? Consegue ler? Ou eu mando no chat? Mas vocês não estão conectados, né? Então, meu e-mail vai ser Gustavo, meu primeiro nome, ponto, G, ponto, Amorim, AMORIM, arroba vumc.org. Então, esse é o e-mail de trabalho, vocês podem enviar. E podem enviar sempre, ok? Falar assim, quero praticar um pouco mais, quero praticar um pouco menos, quero que vá mais devagar, mais rápido, quero stop, eu estou com dificuldade nisso. Meu trabalho específico pede isso, essa parte, sei lá, de análise ou de R, e a gente pode ir adaptando o curso, ok? Ou encontrar antes do curso, ou depois do curso, do nosso encontro diário. Mas é só para a gente manter essa comunicação ativa durante essa semana, para a gente extrair o máximo, ok? Porque uma semana passa rápido, e são poucas horas do dia também, e o fato de não estar aí dificulta. Então, podem anotar esse e-mail, podem me enviar com mais trabalho, com mais referência, etc. Ok? A gente vai trabalhando junto para fazer o curso encaixar a necessidade de cada um. Então, eu tenho a ideia que eu tinha para discutir hoje, durante o curso mesmo, vai ser a gente vai encontrar de segunda até sexta, nos 3 primeiros dias, talvez, mas, como eu disse, essas coisas a gente vai alterando durante a semana para satisfazer a necessidade de cada um. Mas, em princípio, o bloco geral, é ficar por volta de 2 a 3 dias com limpeza de dados, que aí a gente vai ter que ter uma introdução ao pacote do R, que vai ajudar a gente a manipular conjuntos de dados de forma fácil, relativamente fácil. E depois que a gente tiver um conjunto de dados manipulado, já com variáveis criadas, variáveis excluídas, alterar o significado de algumas variáveis, alterar o texto, criar tabelas, a gente continua com uma regressão multivariada, tá? Aí a regressão linear, com as suas posições, e depois a gente termina com regressão logística, se der tempo. O material que
que eu tinha feito antes, que eu acho que, não sei se vocês têm, a Lídia com certeza tem, o pessoal que fez o curso antes deve ter, mas eu vou adicionar um pouco mais. Vocês podem ver que é do ano passado ainda. Então, ele tem. Eu vou só adicionar regressão e envio para todos. Aí aqui a gente tem todos os comandos do R, então, como instalar pacotes no R, carregar, criar variáveis, introdução. Então, para o pessoal que não tem experiência no R, eu acho que vale a pena revisar esse documento aqui, que aí explica tudo, como a gente instala o pacote, carrega o pacote, cria variáveis, operações matemáticas, igual a Lídia estava falando aqui, ela consegue fazer, exemplos, cada um vem com seus exemplos, operação com vetores, visualizar conjunto de dados, criar tabelas. Então, para criar tabelas, a gente usou o pacote no outro curso, o pacote Table One, como carregar, definir o pacote, resultado, exportar a tabela, que a gente também viu, manipulação de dados, que é o que a gente vai focar nessa parte desses dias seguintes. Então, esses pacotes Tidyverse. E figuras. Fazer figuras no R. São figuras bem básicas no R, mas depois a gente pode pensar mais para frente como fazer figuras melhores, que aí quem já mexe com R sabe que essas figuras são figuras muito básicas, tem as figuras que a gente faz com ggplot, que ficam bem mais profissionais e fica mais fácil de manipular também. Mas isso daqui já seria um início de figuras no R. Então tem esse material que a gente vai compartilhar, eu envio para vocês hoje. Opa, vamos lá. Então, tinha algumas pessoas que não... Eu vou só falar um pouquinho, uns 15 minutos, para a gente começar. Aí a gente dá uma parada para tomar um café e refrescar. Mas eu queria só falar para aqueles pessoas que não mexeram no R antes. Eu vou enviar também, não sei se vocês têm material dos bootcamps anteriores, que foi o que a Lídia comentou, que os outros também comentaram, que a gente já tinha feito, que ele vai dar uma introdução no R, tá? Então, esse material anterior, eu sei que vai ser repetitivo para o pessoal que já fez, o pessoal que tem no R, mas só aproveitando esses 10 minutos, só para dar uma introdução. Então, como eu disse para vocês, que esses bootcamps, a ideia é a gente transicionar do SPSS, ou do Minitab, ou do SAS, ou do Stata, para o R, que é um software gratuito. Tá? Como você é um software gratuito, a gente não precisa te pegar licença, licença não expira, o R vai estar sempre disponível e vai estar sempre atualizado. Ok? Porque a pesquisa em estatística, universidades, eles usam, as universidades, pesquisadores, usam R para desenvolver métodos novos, e a comunidade do R é muito grande. Então, eu tinha deixado aqui, como é uma comunidade muito grande, fica sempre pessoas trabalhando em cima do R. Então, temos a parte de gráfico, por exemplo, você não precisa nem ser pesquisador para trabalhar no R. Se você sabe programar e acha que uma maneira mais eficiente de transmitir informação, de mostrar os dados, é só vocês escreverem o código e deixa ou em sites de desenvolvimento, tipo GitHub, ou você submete o pacote para o R com as funções. Mas dúvidas, comentários sobre o R, é muito fácil de achar na internet. Então, tem esse site que é o Stack Overflow, que aqui vai ter questões relacionadas ao R. Tem o R Ladies, que é só mais voltado para mulheres. Então, tem vários núcleos pelo mundo mesmo que o pessoal faz encontro online, ou encontro presencial para discutir o R. E eu recomendo entrar nesse aqui, porque é bem introdutório. É de introdutório é bem avançado e tal. E aprende muita coisa. E tem o User, que chama, é uma conferência também, um congresso, só para o R. Então, o R foi criado em 94, quase 30 anos atrás, como software gratuito para pegar essa demanda de
que a estatística estava crescendo, métodos crescendo, e essa parte de estatística, os softwares serem todos pagos, dificulta muito. Então, veio essa a necessidade de um software gratuito, e a partir de lá o R simplesmente tomou conta das análises estatísticas. Então, tem 30 anos, praticamente, que é o principal, e hoje em dia é o principal software para análise estatística do mundo. Então, esses links aqui é bem útil. Então, se tiver dúvida, por exemplo, é só clicar aqui, acho que deve abrir. Ok. Aqui tá, vai para o Stack Overflow, que são dúvidas no R, então essas aqui são sempre pessoas que colocam dúvidas. E pode ser as dúvidas mais simples ou mais complicadas. E as pessoas vêm, a comunidade estatística, a comunidade do R, não estatística, né? A comunidade do R vem e responde a sua dúvida também. Então, tem várias pessoas, professores muito famosos, que trabalham, que cedem o tempo deles para responder perguntas, tal, independente do nível da pergunta. Você vê que tem muita pergunta. Então, assim, da página vai de 1 até 32.363 hoje. E bem ativa. Então, assim, essa daqui, você vai ver que foi perguntada há 1 hora atrás. A pergunta foi criada há 1 hora atrás. Essa pergunta foi criada há 6 minutos atrás. Então, assim, é uma comunidade bem ativa. Se você tiver uma dúvida, provavelmente já foi respondida. Algumas, geralmente eu falo, se você tem um problema, outra pessoa também já teve o problema há um tempo atrás, e a resposta provavelmente está por aqui. Tem esse grupo aqui em inglês, mas também tem o em português. Tá? Mas hoje em dia, com aquela aba do Google, que eu não sei se tem, mas se tiver problemas com inglês, né, é só usar aquela abinha de Translate, tradução, que a página toda é traduzida para português. Então, tem esses grupos, tem essas ajudas que a gente pode pegar. Eu vou enviar. Se vocês não tiverem material, eu envio material para as pessoas que não têm. Então, é bom ficar de olho no R. A gente vai manipular, a gente vai mexer muito nesses dias em manipulação de dados. A gente vai recodificar variável, apresentar filtro. E durante o curso a gente também vai criar vários gráficos. Só passando aqui, que eu não queria mexer, eu queria falar só do pacote. Antes da gente começar, que aí a gente instala o pacote e a gente fala. Todo mundo tem o R instalado ou não? Acho que o pessoal que fez o curso, acho que sim. Espero que não tenha deletado. Quem não fez, quem não usa o R, tem o R instalado? Sim, não. A gente vai mexer no R e o RStudio, ok? O RStudio é tipo... É, é um outro ambiente para a gente escrever código no R, que é bem mais fácil e fica bem mais visualmente agradável para a gente. E fica tudo simples, porque só o R chama Base A, que é o R básico, ele é bem mais feio e bem mais chato de mexer. O RStudio, ele faz uma interface para a gente programar no R. O R, quando a gente for instalar o R, por exemplo, ele vem que é a página do R, install, por exemplo. Aqui vai ser a página que chama R Project, é onde a gente instala o R. Então, eu tenho aqui download R para o Windows. Essa é a página do R. E pelo fato dele ser um software gratuito e aberto, então é um software de código aberto, a comunidade estatística, a comunidade do R, eles sempre trabalham para melhorar o R, ok? Quando a gente instala o R, ele vai vir... Opa, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Mas não dá para ouvir. Ok. Qualquer coisa podem falar, viu, gente? Então, aqui é a página do R, da internet, onde o R foi criado, e tem tudo sobre o R, ajuda, etc., manuais, aquelas perguntas frequentes, livros, etc. Notícias no Twitter, e aqui as versões também do R. O R, quando a gente instala ele,
ele vem com o que a gente chama de Base A, que é um R básico. Então, ele vem com o suficiente para a gente fazer análise estatística, mas é bem basicão mesmo. Então, assim, pensa, eu gosto de fazer a comparação sempre com o celular. A gente tem um celular que a gente vem e instala que a gente instala um app, né? Quando a gente compra o celular na loja, ele vem o suficiente para a gente fazer ligação, tirar foto e tal. Mas aí as pessoas criam aplicativos para serem instalados no celular, tipo o aplicativo WhatsApp, vai ficar mais fácil a gente conversar. Aí tem um aplicativo de filtro de câmera, etc. Então, isso daí são usuários que escrevem códigos, aplicativos, os apps, e colocam no celular, e a gente faz download e utiliza. O R é a mesma coisa. Quando a gente faz a instalação do R, ele vai vir com o R básico, que é o suficiente para a gente fazer análise, regressões, gráficos, igual aqueles gráficos que eu tinha mostrado. Mas a comunidade é bem ativa, a comunidade pode ter essas pessoas que desenvolvem aplicativos, ou no caso do R, vamos chamar pacotes, que vai, uma vez que eles instalaram, que eles criaram o pacote, ele fica disponível, a gente instala o pacote no R para ativar outras funções. Tá? Aí a gente instala o pacote que vai fazer essas figuras, por exemplo, assim, pode ajudar a gente a fazer, essa seria o gráfico básico no R, mas depois a gente pode, utilizando outro pacote, que é um pacote que é um conjunto de funções que alguém desenvolveu e a gente instala no R agora, a gente pode ter o mesmo gráfico, mas agora interativo. Isso daqui não está no Base A, mas são pessoas que conseguem, que desenvolvem o pacote e depois a gente só instala. A gente pode fazer o mesmo gráfico dividindo por continente, isso daí que seria expectativa de vida por GDP. Então, só um exemplo. A gente pode fazer mapas também, etc. E fica infinitamente melhor. Pensa no seu celular quando você compra, no seu celular depois você instala os aplicativos. É exatamente a mesma coisa no web. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aí a gente pode dar essa parada para tomar um café e tal, e aí a gente volta, instalar um pacote no R. Então, a gente já tem o R instalado. Instalar um pacote agora vai ser a próxima etapa. Quem já estava no curso lembra, espero que lembrem, como é que instala o pacote. Tem duas maneiras, a gente pode instalar o pacote escrevendo linha de comando no R, ou a gente abre o RStudio. Então, todo mundo que tem na sala aí já pode abrir. Espero que todo mundo tenha instalado o RStudio. Se não tiverem, a gente pode instalar durante o intervalo aí, ok? Então, vamos lá, abrindo o RStudio. Alguém aí vai me dando um feedback aí de que as coisas estão indo, ok? Porque eu estou sem vídeo, não dá para ver. E Lídia também pode ir falando se está indo. Se alguém tiver conectado no computador a mais, pode ir falando. Então, deixa eu abrindo aqui o RStudio. Cliquei aqui, eu tenho uma aba. Se você não tem ele, só escreve aqui do lado no Windows, RStudio. Vai abrir aqui o app. Esse aqui seria o RStudio nosso. Já está cheio de aba aberta, deixa eu só fechar aqui. Então, os seus vão parecer um pouco diferentes do meu. Deixa eu só trocar a minha cor também para ficar mais parecida com os seus. Eu acho que é assim que chega. Ok. RStudio aberto. Não dá para fazer um ok para a tela que não... Estou cego, hein? Estou cego de câmera. Então, se não tiverem... Ok. A partir do console. Lídia, como assim? Você quer digitar naquele linha de comando? Escrever? E pode tirar o microfone, Lídia. A gente pode conversar.
Sim, obrigada. Como estava a dizer que eu poderia também explicar, eu queria dar a explicação, se calhar, de como buscar a partir da própria consola, pelo packages, Esse daqui, né? Tools. sim, ou, É, ou, sim, sim. ou do lado direito, do Ah, canto sim, a direito, parte onde de temos cá. aquela barra, Sim. exatamente, Sim, mas eles mais têm que fáceis. instalar, tem que instalar primeiro. Acho que E, aí aparece aqui, aí você uhum, clica uhum, e ele. Era essa parte, né? exato. É, E quando não aparece é porque temos que instalar, não é? Porque não exatamente. está ainda. Não, não está Para aqui. mim já aparece, Para você já portanto aparece. fica mais fácil. Fica mais fácil. O que a Liz está falando, pessoal, é que uma vez aberto o RStudio, então o RStudio vai ser isso aqui, vai ter essas quatro. Acho que talvez, quando fosse a primeira vez que abrir, ele vai abrir sem nada. Ele vai. Deixa eu abrir de novo aqui, só para tirar aquela parte que já está escrita. Então eu clico no meu RStudio, vai abrir o. Vai carregar aqui, o computador está um pouco devagar. Ok. Então ele vai abrir nessas três abas aqui. É, essa parte aqui seria o R, onde os comandos vão ser executados. Esse pedacinho aqui no canto direito superior, onde está escrito Environment is Empty, vai ficar o histórico de comandos. Se a gente clicar em History, vai aparecer o histórico de comandos que digitamos, o ambiente que estamos trabalhando, etc. Nessa parte de baixo aqui, no canto direito inferior, vai aparecer as informações principais, que vai ser plots, vão ser onde as figuras vão aparecer. O help vai ser quando a gente procurar ajuda no R, vai aparecer aqui. Os packages, que é o que a Lígia está falando, vão ser os pacotes que estão instalados no nosso R. Então, como a gente fez? Esses daqui são todos os pacotes que estão instalados no meu R. Pacote, lembre sempre como se fosse um app, ok? Toda vez que eu falar em pacote no R, lembra de um app do celular, que é a mesma ideia. Então, os pacotes não estão abertos, assim, executáveis, ok? A gente tem que clicar nele ou carregar o comando dele para ele, de fato, ficar disponível. Então, você vê que todos esses estão disponíveis. Para mim, estão todos os pacotes que eu instalei. Se eu botei muito menos, se tiver algum pacote instalado. Aqui tem muito pacote, porque eu já tenho que trabalhar durante muito tempo no R. Então, são todos os pacotes que, eventualmente, eu utilizei no R. Instalei no R. Mas vamos lá. A outra aba que a gente vai ter que abrir no R, que vai ser importante, vai ser onde a gente escreve o código. Então, a gente vai em File, New File, clica em Add Script, ou então a gente clica só nesse mais aqui no cantinho, no canto, no ângulo superior esquerdo. Ele vai aparecer aqui New File, a gente clica e aparece um R-Script. Então, vamos abrir essas abas aqui em cima, ok? File, New File e, opa, R-Script. Ou simplesmente no mais aqui no cantinho que está no New File. RStudio. Então, ele vai abrir essa aba e agora o nosso RStudio ele fica dividido em 4 seções, tá? A primeira seção é onde a gente vai escrever os códigos, onde eu estou escrevendo esse coisa aqui. Tudo que eu escrever aqui e apertar aqui em Run, ele vai ser executado aqui embaixo. Então, ele vai ser, clica em Run, ele executa aqui embaixo, que aqui é o software, o R, propriamente dito, é onde as coisas são executadas. E o resultado aparece aqui, 2. Tá? Então, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Essa linha 2 que eu vou executar agora, eu clico em Run, aparece 3 ao quadrado, 9. Então, se eu quiser só colocar x igual a 1, y igual a 4, x mais y, quanto que vai ser? Então, eu clico em x igual a 1, Run, vê que aparece aqui no environment, aparece a variável x, porque a variável x agora está armazenando o valor 1, y igual a 4, vai aparecer aqui, executei a linha, Run, vê que aparece aqui embaixo, x mais y, Run, aparece o resultado aqui embaixo. Então, de novo, essa é a parte de introdução do R, que a gente viu nos bootcamps anteriores. Tem os slides que eu vou enviar para vocês, e tem os vídeos também, que vale a pena ver.
ok? Para quem não tem zero experiência com R. E a gente pode ficar no intervalo, ok? Quem tiver dificuldade nessa parte, daqui a pouquinho no intervalo a gente para e vê essa parte. Mas só para a gente parar, para quem já fez o curso, já tem esse pacote instalado. Para quem não fez, o pacote não está. Então, instalar o pacote, vamos em... Para instalar um pacote, lembre, é como se fosse instalar um app, né? Clique em Tools, aqui em cima. Então, aqui vem aqui com o mouse lá em cima. Tem a parte de File, Edit, Code. Então, clique em Tools. Install Packets. Clique em Install Packets. Aí vai aparecer essa caixinha de comando aqui. Aqui não precisa de mexer mais nada. É só escrever agora o nome do pacote que vamos instalar. Vai ser o Table One. Que chama Table em inglês. O R é bem intuitivo em inglês, viu, gente? Vocês vão ver isso durante a semana. Tabela 1, que é a tabela 1 do artigo. Todo artigo tem aquela tabela 1 que fala sobre... descreve o conjunto de dados que a gente tem, etc. Vai ser esse nome, Table 1. Então, é só o nome em inglês. Então, tabela 1, Table 1. Esse é o nome do pacote. E vê que o RStudio ele tem essa função de autocompletar. Então, só começar a escrever, ele já vai aparecer todos os pacotes que estão disponíveis com esse nome. Vou escrever no Table, aparece esse tanto de pacote. Quando eu coloco o O, ele já aparece. Table 1. E aí ele vai criar uma biblioteca, um library para a gente, não precisa de mexer aqui, e vai ficar essa partinha de install dependency e save. Ok, and then, e aí a gente só clica em install. Então, uma vez que a gente fez isso, ele vai instalar do cron, que chama, que é onde os pacotes ficam armazenados no R. Coloca o nome do pacote e clica install dependency e clica em install. Tá? Então, o primeiro pacote que a gente vai colocar vai ser pacote Table 1. Um outro pacote que a gente vai colocar também, que aí, não sei se você tem, Lídia, o pessoal que fez o curso anterior, o outro pacote que a gente vai usar chama Tidyverse. T-I-D-Y, Verse de V-E-R-S-E. Aí é a mesma ideia. Vai em Tools, Install Packets, coloca Tidy, já começa o Tidyverse. Ele já fica autocomplete. E clica em Install. Tranquilo? Vai demorar um pouquinho, porque se for a primeira vez que for instalar esses pacotes, ele pode demorar. Vai ficar rodando, rodando, rodando. Table 1, por exemplo. Vou clicar aqui no install no meu. Ele vai aqui, ele começou a rodar. Então, ele vai instalando, fala onde que ele vai ser instalado, e vai ficar executando o comando, um tanto de coisa, fazendo download e tal. Desculpa, Até. Gustavo. O meu Diga, R Lídia. está a pedir para fazer start. Não sei se é uma boa ideia neste momento. Acho que é por causa desta instalação. O R pode fazer, acho que começou agora, pode fazer. Ok, obrigada. Então, pessoal, pode, são agora 3, 4h30, né? Era a promessa da parada. Então, parem aí, a gente fica uns 15, 20 minutos parado, dá uma descansada, tal, toma água, um cafezinho, come uns pão de queijo. Não? O que come de café aí? Ok. Vamos lá, pessoal, todo mundo de barriga cheia. Mas se não der para copiar, Lídia, desculpa, se não der para copiar do chat, eu te mando. Todo mundo tranquilo? Sim, sim. Ok, vamos lá. Tá todo mundo aí, todo mundo teve o quê? Bolo de quê? Teve bolo? Deu bolo, gente. Só um cafezinho sem nada. Pão de queijo. Pão de queijo? Aí o negócio Pão ficou... de queijo, não pão de queijo. Não pão de queijo. Pão e queijo. Pão e queijo. Tá bom, mas não é lá ainda, hein? Pô, se a próxima vez, se vocês pediam faz uma greve aí, ó. Ou é pão de queijo, ou então ninguém vem. Ó, tá tomando de barriga cheia, exceto o pessoal online.
Falam que esse mundo é injusto. Vamos lá. Então, o que a gente estava... Ah, beleza, voltando então. Tem que voltar com a mente aqui, com a cabeça. Pacotes. Pacotes no R, igual aplicativos do celular. Instala o R, é o celular nu e cru. Então, à medida que a gente for instalando os pacotes, é como se a gente fosse fazendo os apps para a gente melhorar a performance do software. Como é que estamos na instalação? Instalamos ou não instalamos? Sim, mas já duas pessoas ainda não conseguiram instalar, mas vamos conseguir até amanhã, porque os nossos computadores precisam de um password de administrador. Ok. Yeah. Então, quem não conseguiu, dá fica de olho na tela, mas acho que se puder sentar com o mais próximo de alguém aí para ir fazendo junto. Mas não vai ser muita coisa, não. Então, ó. Instalando o pacote. Instalando o pacote, vamos naquela parte, né? Só lembrando tools, install packets, e aí a gente coloca o nome do pacote. Table 1, install, ou então a gente faz o tidyverse. Install. E aí o pacote vai estar disponível para a gente no software. Se a gente quiser, eventualmente, utilizar o pacote, tem quase 3 alternativas. A gente pode colocar o library no nome do pacote. E executa, run. Ele vai rodar aqui embaixo. E vai fazer que o pacote agora está em uso. Ou, como a Lígia tinha falado, tem essa parte no RStudio aqui, no canto inferior direito, onde tem files, plots, packages. Então, packages é pacote. Que aí você só tem que clicar no nome do pacote que está disponível. Então, se você instalou o pacote Table 1, por exemplo, ele vai estar disponível aqui embaixo. Então, eu posso procurar ele aqui. Eu tenho muito pacote. Então, eu só vou aqui na minha busca. Então, eu começo a escrever, Table 1 já aparece aqui. Então, se ele não tiver clicado, eu só clico aqui, ele já vai fazer o comando library table 1. Se eu quiser instalar, e se eu quiser desinstalar, eu clico nele. Mesma coisa no tidyverse. O tidyverse já está clicado aqui, eu posso simplesmente clicar e desclicar. Ok? Ou se eu quiser simplesmente escrever na linha de comando, eu escrevo library tidyverse. E clico em run, ele vai rodar aqui embaixo. Então, esses comandos, as duas maneiras são iguais, tá? Então, você vê que ou eu escrevo e clico em run, ou eu venho aqui em packets, seleciono o nome do pacote, e ele vai simplesmente fazer a mesma coisa para a gente. Só lembrando alguns comandos úteis no R. Então, quem não viu nada do R, quem não tem experiência, não se preocupe que tem, vou enviar para vocês o material, que tem criar variáveis, pacote, instalação, operações com matemáticas, operações com vetores. Então, tem aqui sum, aqui tem todas as operações que a gente pode fazer no R, algumas delas, outras operações que a gente faz no R. Quando a gente tem um conjunto de dados, operações para a gente visualizar o conjunto de dados, mudar o nome das colunas, o nome das linhas, a dimensão que vai mostrar o número de linhas e colunas do conjunto de dados, etc. View, se a gente quiser visualizar. E se a gente quiser extrair alguma coluna, a gente coloca o conjunto de dados, e o nome do conjunto de dados, e o dólar, esse símbolo do dinheiro, e o nome da coluna para a gente. Então, aqui nesse slide é só algumas revisões de comandos que a gente utiliza com frequência. Então, uma vez que a gente carregou o conjunto de dados, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente pode visualizar numa aba, a gente pode visualizar no console. Se a gente quiser sumarizar algumas variáveis, a gente pode pegar a média, a mediana, qualquer estatística de interesse que a gente conseguir pensar, mínimo, máximo,
pode escrever um sumário, pode fazer uma tabela. Então, esses são os comandos. E, como eu disse, o R é bem intuitivo nos comandos, tá? É em inglês. Então, para quem sabe um pouquinho de inglês, fica bem fácil da gente seguir, ok? Então, min vai ser média, median vai ser mediana, min é mínimo, max é máximo, summary é um sumário, table é tabela, view, com V maiúsculo, ele vai visualizar o conjunto de dados, head vai mostrar só o cabeçalho, as primeiras linhas, etc. Então, a gente instala o pacote, o Table One. Por que eu falei para a gente instalar esse pacote? Porque fazer uma tabela 1, que é sumarizar o nosso conjunto de dados, o pessoal que fez o curso anterior, o Lídia que está online, não, são provas que fazer a tabela 1 no R, ou a tabela 2, inclusive, é muito mais fácil do que... a menos que você saiba Excel muito bem, é muito mais fácil do que no Excel. No outro curso, a gente, inclusive, ia fazendo por etapas, então a gente fazia a tabela no Excel, depois a gente ia fazendo a tabela no R, e via que a gente conseguia criar uma tabela 1, sumarizando todos os conjuntos de dados, independente são variáveis contínuas, variáveis categóricas, variáveis discretas, tranquilamente, em menos de 10 minutos. Enquanto no Excel, a gente estava demorando horas, porque tem que fazer cada variável de uma vez só, e o R, o Table One, ele vai fazer tudo de uma vez para a gente. Então, ele vai criar uma tabela, e depois a gente pode exportar essa tabela para o Excel, para o Word, etc. Então, o curso que a gente fez e os vídeos estão online. Se alguém... Harriet, talvez você pode colocar o link dos... Ou a gente envia por e-mail o link dos vídeos, se vocês não têm. Que vão ter todos os... que vai explicar o passo a passo, inclusive como instalar, que a gente acabou de fazer, mas como utilizar o pacote também para a gente criar as tabelas. Então, lembrando como faz esse pacote, o uso da tabela. Deixa eu ver se no slide anterior aqui, do curso anterior, como tem muita gente que não fez. Deixa eu voltar aqui no slide. Desculpa passar rápido aqui, mas só para... se vai ajudar ou não. Deixa eu ver. Acho que não, acho que vai ser mais fácil mesmo. Então, quando a gente for criar a tabela, todo mundo instalou o pacote Table One, né? Então, para procurar a ajuda no R, é fácil, é só a gente colocar a interrogação e o que a gente quer fazer. Então, eu vou colocar a interrogação Table One, aí eu executo a linha, ele vai me mostrar a ajuda. Ele fala, aparece a ajuda aqui no RStudio, e aparece, cria a tabela 1 para descrever características dos pacientes, ou dos indivíduos. Aí aqui tem as funções, tem exemplos, tem a página do GitHub, que é de criação, igual eu falei com vocês, que o pacote também pode ficar escrito aqui no pacote Table One. Aqui ele tem como é que a tabela é feita. Então, aqui ele tem exemplos de como que a tabela é feita, ele tem conjunto de dados de como a tabela é feita. E é isso que a gente acaba fazendo. A gente acabou fazendo essa tabela de forma... Você vê que faz a tabela de forma imediata, ok? Então, ele só carrega o conjunto de dados, coloca o nome das variáveis e usa a função createTable1 para criar essa tabela. Se você só procurar aqui também Table1 R no Google, ele vai dar um tutorial também. Que é o mesmo tutorial que tem lá, só que um pouco mais específico, muito mais explicado. Então, o pacote Table1, que é o que a gente vai usar, ele fica basicamente em cima dessa função que é createTable1, que é um nome bem intuitivo, né? Então, se a gente quer fazer uma tabela, a gente vai usar a função createTable1 que está dentro desse pacote. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar o pacote, que é a função do comando library, então usar aquela no canto inferior direito
do RStudio. Só colocar o table 1 e ver se ele está clicado. Se ele tiver com o tick, ele já está ativado. E aí, tudo bem. Aí agora que a gente vai usar a função só create table 1. Então, vê que o RStudio, ele é autocompleto, né? Tem essa função de autocomplete. Então, uma vez que eu começar a escrever create table 1, já vai aparecer aqui. Então, vai aparecer o create table 1, com interrogação, ele vai nos dar ajuda aqui. Aí, o que é ajuda no create table 1? Vai falar que ele cria um objeto, sumariza variáveis tanto contínuas quanto variáveis categóricas, que é o que a gente quer. Então, vai nos dar a tabela 1 para um artigo, para um trabalho, uma dissertação, ou um projeto, ele vai nos dar a tabela imediata. Toda função de ajuda no R é assim, tá? Então, ele vai dar um título, ele dá uma descrição de o que essa função vai fazer, vê que ela tem uma função que está dentro do pacote table1, então primeiro a gente tem que carregar o pacote table1, e depois a gente pedir a ajuda. Então, vai ser sempre essa descrição, e depois como usar, usage. Então, vai ser sempre como função, usar ela. Aí que estão todos os argumentos que a gente tem, que pode dar para a função. Não é obrigatório, mas são todas as coisas que a gente pode customizar na tabela. Então, a gente pode dar vars, strata, data, factor vars, tem essas todas as opções aqui. E logo aqui embaixo ele coloca aqui cada argumento dessa função aqui significa. Então, vars, por exemplo, o que é? São as variáveis a serem sumarizadas. Então, tem um tanto de texto aqui e tal, mas são variáveis a serem sumarizadas. Então, se você quiser criar uma tabela de 5 variáveis, você coloca 5 variáveis aqui dentro. Strata vai ser que vai estratificar ou agrupar variáveis. Então, se quiser uma tabela estratificada, a gente vai usar a função strata. Data vai ser o nome do conjunto de dados que a gente tem, onde as variáveis existem. Então, vai ser o nome do conjunto de dados que a gente carregou. E factor vars vão ser as variáveis que, na verdade, elas são categóricas, mas são codificadas de forma numérica. Então, essa tabela, por exemplo, ela variável, por exemplo, muitas vezes vem essas variáveis de sintomas ou de resultados de exame, tipo, se a pessoa... Bom, a gente está falando do estudo dela, tem malária. Então, o resultado de malária pode vir, em vez de vir codificado no conjunto de dados como positivo ou negativo, pode vir como 1 ou 0. Sintomas, por exemplo, se a pessoa teve febre ou não, pode vir, em vez de vir como sim ou não, ou se positivo ou negativo, ou presente ou ausente, vai vir como 1 ou 0. Então, essas variáveis, na verdade, elas seriam categóricas, porque o 1, se a pessoa teve malária, não quer dizer que malária é igual a 1, mas quer dizer que a pessoa teve positivo para malária. Se a pessoa teve febre e vem codificado como 1, quer dizer que a pessoa teve febre. Então, essas variáveis são, na verdade, variáveis categóricas, estão falando sobre o grupo, não variáveis numéricas. Então, aqui que a gente vai colocar elas. A gente vai ver um exemplo. E mais um tanto de opções que a gente não vai precisar, mas quem quiser mexer, pode mexer nas funções. Então, vê que é bem customizado. E uma vez que a gente tem, na ajuda ainda, a gente tem depois exemplos de como utilizar aqui. Diga, Lídia. Obrigada, Gustavo. Eu tenho uma dúvida, que é assim, por vezes, nas nossas bases de dados, nós temos variáveis que são números de identificação de amostras e podem ser números com letras. Por exemplo, AB001. Vamos assim dizer, é um número, é um nome de uma amostra, uma forma de identificação de uma amostra. Eu quando estava a tentar categorizar as variáveis, fiquei com um pouco de dúvida em como categorizar esta variável. Então, variáveis assim, elas seriam variáveis de identificação, né? Exatamente. Então, cada uma vai ter um nome diferente, né? Exatamente, cada uma. Essas, assim, acho que eu não preciso colocar numa tabela, eu não colocaria numa tabela essa. Porque essa seria praticamente como se fosse assim, não é exatamente, mas como se fosse o identificador do paciente, né? Assim, paciente 1, 2, 3.
Mas naquele caso eu precisei extrair para uma tabela. Porque eu Mas a só tabela queria vai ter ficar uma muito grande, tabela né? com exatamente, fica muito grande, pois. É, Não tem vai ficar como muito grande. resumir exatamente. Eu não tenho como contabilizar. Você poderia resumir se fosse algumas, às vezes, amostras parecidas, assim, mas caso se cada uma, Uhum, se for tipo, igual você falou, AB001, e o uhum, AB significa alguma coisa, a outra pode ser, tipo, AC001, então você poderia ok, agrupar todos os ABs juntos ou todos os ACs juntos, ok. Percebi. mas Obrigada. senão vai ficar uma para cada linha, vai ficar muito grande a tabela. Exato. É, dúvidas, pessoal, com o pacote? Alguém não utilizou o pacote? A gente vai fazer um exemplo dele agora. Tá todo mundo na mesma página? Todo mundo carregou o conjunto de dados? Ó, todo mundo carregou o pacote? Viu como é que busca ajuda no pacote? Etc. No próximo passo, a gente carrega o conjunto de dados e aí a gente faz essa tabela junto, ok? Carregando, então, dúvidas pode falar, ok, pessoal? Eu não tô vendo ninguém. Então, dúvidas, simplesmente falam, ok? Pode me interromper a qualquer hora. Porque se ninguém fala nada, eu tô indo. Tranquilo? Então, vamos carregar o conjunto de dados, tá? E aí a gente vai criar essa tabela, tabela 1. Então, eu acho que vocês devem ter recebido o conjunto de dados, que ele chama doenças respiratórias. Cadê ele? Acho que é a versão 2. Para aqueles que estavam assim, por que a versão 2? Porque a versão 1 era toda bonita. A versão 2, ela já vai chamar esse... Não, Excel, deixa eu colocar aqui. Data, resp vírus V2. Essa aqui é o conjunto de dados que eu fiz, fictício, tá? Então, abrindo Excel aqui. É um conjunto de dados fictício, mas que contém erros nas variáveis, que é o que a gente vai ter que trabalhar ao longo da semana. Então, tem esse conjunto de dados que acho que vocês receberam hoje. Contém informação sobre crianças. De novo, fictício, hein, gente? Então, se não faz sentido alguns valores, não tem problema. Tem informação sobre o desfecho da criança, se a criança recebeu alta, ou se a criança faleceu, o tipo de vírus que a criança foi infectada. Então, são dados fictícios de 1.000 crianças admitidas em um hospital local. Tá? E todas com sintomas de vírus. Desculpa, é preciso usar o meio. Nós não temos que mandar para os pessoas pegar muito, mas a gente não consegue ter. É preciso usar o meio, acompanhar os computadores. Não. Tá ok, pessoal? Sim. Ok. Então, esse foi o conjunto de dados que a gente... Pode continuar? Pode continuar. Ok. Então, esse conjunto de dados que eu enviei, que é fictício, que a gente enviou para todo mundo, ok? Agora a gente vai carregar eles no R. Então, são várias maneiras. Talvez a mais fácil vai ser, a gente clica de novo em File, Export Dataset, e é um arquivo CSV, então é um arquivo de texto, tá? Se a gente quisesse carregar um arquivo Excel, tá aqui. Se a gente quisesse um arquivo que a gente recebeu do SPSS, ou do SAS, ou do Stata. Então, dependendo do formato do arquivo, a gente clica em lugares diferentes. Mas como arquivo CSV, a gente pode só utilizar a função do Base, que é do Base A. Não precisa instalar pacote nenhum, já vem instalado tudo para a gente. Então, vamos de novo. Para carregar, a gente clica em File, Import Dataset, From Text Base. Aí, quando a gente clica nesse From Text Base, ele vai abrir essa janelinha para a gente. E aí a maneira é onde a gente tem que ir lá carregar o conjunto de dados, ok? Então, eu vou lá onde ele está salvo. Aí depende de onde vocês salvaram ele.
eu salvei ele dentro do pacote da aula de hoje. Então, limpeza de dados está aqui. Eu só naveguei aqui dentro do Windows Explorer, na janela que abriu, onde eu salvei meu conjunto de dados. Então, ele está aqui. Certo? Naveguei até lá. Agora eu só vou clicar em Open para abrir. Apareceu ele aqui. Cliquei em Open. Então, ele vai aparecer uma vez que eu cliquei para abrir, vai aparecer essa nova janela aqui, que é carregar, onde o conjunto de dados vai ser carregado. Aí aqui já tem várias informações. Vai ter, tipo, vai aparecer a janelinha de import dataset, tá? Então, vai ser o nome, name, vai ser o nome do conjunto de dados que eu quero salvar. Eu vou chamar ele de dados, porque é mais fácil a gente carregar. Aqui ele vai aparecer o formato de como que ele vai aparecer no R. Tá? Você vê que está ok, uma coluna, não está essa confusão aqui de cima. Então, o R está conseguindo distinguir colunas, mas o nome das colunas aqui está com V1, V2, V3, e depois que está escrito outcome, vírus, date of birth, isso está como porque o heading está como no. Então, eu vou clicar aqui no heading, yes. Aí ele vai colocar o heading. Ok, agora sim. Agora o nome da coluna está em negrito aqui, tá? Outcome vai ser a primeira coluna. Vírus vai ser a segunda coluna. A data de nascimento da criança vai ser a terceira coluna. Data de admissão, a quarta, etc. Então, agora o conjunto de dados parece estar ok. É esse conjunto de dados que vai ser exportado para o R. Então, ele vai ser com o nome dados. E a única coisa que eu alterei foi o heading. Se eu colocar o heading no, ele vai aparecer essa coluna V1, V2, V3. Se eu colocar o heading yes, ele já muda o nome da coluna. Então, essa parte aqui vai dependendo do conjunto de dados como ele é feito. Okay? A gente, às vezes, vai ter que deixar o heading yes. Se tiver confuso aqui ainda, porque o separador, às vezes, está em vírgula, o meu está em coma. Se eu colocar, por exemplo, semicoma, vai ser ponto e vírgula, a confusão que aparece. Então, esse aqui seria lido no R. Isso aqui está uma confusão, não está ok. Então, vou ter que mudar o separador. Vai ser para espaço? Não. Então, vai ser para vírgula, coma, ok. Então, está separando coluna por vírgula, etc. Tranquilo? Então, chegamos nessa aqui. Está apresentável, do jeito que a gente queria ver. E agora, a única coisa que a gente vai fazer vai ser import. Aí, ele já vai carregar aqui para a gente, ver que ele executou o comando aqui embaixo. E já abre também uma aba com o nosso conjunto de dados, que a gente visualiza. Ok? Então, aqui temos o nosso conjunto de dados, que estava lá no Excel. Agora ele já está carregado no R. E aí, aquele comando que a gente tinha visto da aula. Se a gente quiser ver o conjunto de dados, a gente pode usar a função head, que vai ser só o cabeçalho. Qual que é o nome que a gente salvou? A gente salvou como dados. Vê que ele já aparece aqui, ó, dados. Então, ele vai aparecer aqui, run. Ele vai aparecer aqui no console embaixo. As 6 primeiras linhas do nosso conjunto de dados. Essa, para quem é a primeira vez que a gente fez, o que a gente está fazendo aqui é carregando o conjunto de dados. Não é. É a função header, ele vai visualizar as primeiras linhas. Tranquilo? Não tranquilo? Como estamos aí nessa aula? Carregamos o conjunto de dados. Posso Ih, falar a algo, conexão Gustavo? caiu. Pode. Até porque a conexão lá caiu. Diga, Lídia. Bem, há algo que eu gosto muito no R, que eu quero partilhar, não é? É muito tolo, mas se Não, calhar diga nada. importa,
é que quando se carrega a base de dados e depois, aliás, o R fica com a base de dados lá. Então, quando voltas, aliás, se salvas, não é? O script, quando voltas, Uhum. a base de dados já está lá. Sim. Não precisas de voltar a carregar. Já está lá e podes continuar a usar normalmente. Eu acho isto muito interessante. Não tenho que carregar todas as vezes que eu volto para o script para trabalhar com a base de dados. Sim, Só isso. não, é bom. Se você quiser só salvar, o que você pode fazer, igual a gente está falando, você salva aqui o script, ou pode salvar também o report. Depois a gente pode mostrar essa parte, para salvar tudo, e fica um ambiente de trabalho todo do R. Toda vez que você abrir o pacote ou abrir o script, ele já vai abrir tudo que tinha escrito antes, inclusive os dados. Mas a Lídia está de prova, gente. Vocês voltaram, a conexão tinha caído, né? A tabela fica bem mais fácil de fazer uma tabela utilizando o pacote do que no Excel. Certo, Lídia? Pode tirar o microfone só para comprovar. Não Com combinamos. certeza. Viu? Então, Com para quem não, certeza. não é? Facilita e... Muito. Então, para quem não tem, para quem não fez, pessoal, o pacote do Table One assim, outra nível de preparação, tá? Porque realmente fica infinitamente mais fácil do que trabalhar no Excel ou trabalhar em qualquer outra parte para criar tabelas. E não tem erro, porque a gente não vai ter que ficar copiando e colando nada, não vai ficar, vai fazer tudo de uma vez. Uhum. Então, para quem não fez, eu vou enviar aquela parte de comandos e também vou sempre reforçar os vídeos. Esses são vídeos, eu prometo para vocês que acompanhando o vídeo, em meia hora, vai todo mundo ser capaz de criar essa tabela 1 rapidinho. Dúvidas? Como é que a gente está na sala? Carregamos o conjunto de dados. Tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo? Não? Yes? Sim? O pessoal da sala me ouve. A sala está aqui. É isso que eu estou pensando. O pessoal da sala me ouve ou não? Oh, meu Deus. Nada. Eu acho que o pessoal da sala não me ouve. Tá tranquilo, pessoal da sala? Quase. Quer dizer, Quase. Ok. Diga. Eu não tenho ainda o Studio instalado. Ok. Agora estou acompanhando o computador de um colega para carregar o comando, o conjunto de dados, está a dar um erro aqui. A base de dados, nesse caso, para carregar um erro, está a dar um erro. Pode falar qual que é o erro, então, se não sei se é o ZR tá aí, Luísa, alguém pode dar um suporte também, pode. Tô. Bem, você tentou aqui, ó, foi no File, Import Dataset, from Text Base. Sim. Achou lá na nossa aba, deixa eu lá de novo, onde está salvo. Prism, Wayne, no meu vai ser Maxim. Limpeza de dados. Aqui, o meu está aqui, Data Respirator 2. Só clicar em Open depois, abrir. Vai aparecer o conjunto de dados, o nome, que é o nome que a gente quiser escolher. Eu chamei de dados, só para ficar mais fácil. Depois o heading, eu coloquei yes. Não, nem chega a esta parte, porque só dá o erro logo que tenta carregar o Excel. É porque às vezes está aberto, você está com ele aberto. O Excel, Data Respiratório Vírus 2 está aberto. Se estiver aberto, fecha ele. Não está aberto.
E o W. Ele chega nessa parte de... Abre essa janela de procurar a... Ok. Aqui está definido como diretor de trabalho. Se você conseguir ver esse diretório, senão pode ser alguma coisa dentro do diretório que não tem acesso. Para os que conseguiram fazer o conjunto de dados, o resto conseguiu, o resto estamos todos tranquilos com o conjunto de dados carregado. Ops. Quando a gente vai resolvendo, meu colega, a gente pode, para quem já tem, a gente pode começar a criar essa tabela, a tabela 1, ou então visualizar o conjunto de dados, ok? Talvez primeiro a gente pode só fazer os gráficos aqui. Para quem já tem uma experiência um pouco no R, a gente pode lembrar que fazer o conjunto de dados, tá ok, pessoal? Extrair variáveis no conjunto de dados é tranquilo. Quem conseguiu carregar ele é o nome do conjunto de dados que a gente colocou. Lembre que o R é sempre autocomplete. Se a gente quiser extrair uma coluna, é o que a gente tinha colocado naquela outra parte, é o nome do conjunto de dados, dólar, o símbolo do dinheiro, e a gente vai aparecer todas as colunas que a gente quiser, que a gente tem no nosso conjunto de dados. Então, se a gente quiser, por exemplo, ver o peso recém-nascido, vai ser só o nome do conjunto de dados, símbolo do dinheiro e o nome da variável. E a gente executa, vai mostrar todos os valores aqui no console. Se a gente quiser fazer um gráfico, um box plot, é só um box plot, um gráfico de caixa sobre isso. E vai aparecer aqui do lado. Se a gente quiser fazer um histograma, é só um histograma com o nosso conjunto de dados. Então, histograma em inglês chama histograma. Então, a gente só roda. Ops. Não é histograma, é hist. Isso. Vai aparecer o histograma do nosso conjunto de dados. Então, o histograma vai mostrar a distribuição do conjunto de dados, onde está a média, a mediana, os valores mínimos, valores máximos, etc. Então, lembre sempre que o histograma, se ele é simétrico, quer dizer que a média e a mediana são parecidas. Se o histograma é um valor assimétrico, deixa eu ver se, geralmente, esses valores de laboratório, neutrófilos, por exemplo, a distribuição do histograma dos neutrófilos foi assimétrica. Então, não é simétrico, se eu dividir os dados por metade, eles não parecem iguais. Então, tem alguns valores que estão muito altos, alguns valores estão muito baixos, mas a maioria deles está aqui em cima. Então, quer dizer que, se a gente for olhar cá, só o box plot dele, é só para fazer alguns gráficos, tá, gente? Box plot, por exemplo, de neutrófilos. Vai aparecer também aqui para a gente. Alguns valores não estão muito baixos. Mais ou menos 75% dos valores estão aqui dentro. A média e a mediana são relativamente parecidas. No histograma ele vai mostrar a distribuição. A maioria dos valores estão aqui em cima. Aqui é a frequência. Então, a maioria dos valores estão aqui em cima. Então, nesse caso, se a gente pegar metade dos dados, a maioria dos valores vai estar aqui em cima. Então, quer dizer que a mediana é maior do que a média. A gente pode sumarizar o conjunto de dados também, enquanto o pessoal está arrumando aqui.
pode pegar o summary do Neutrópolis. São funções que a gente já viu, ok? Então, igual a gente tinha visto, porque os dados são assimétricos, a mediana é um pouco maior do que a média. O primeiro quartil é 56, o terceiro quartil é 58, valor máximo, valor mínimo, mediana, média, etc. Então, o summary, ele vai nos dar um sumário dos neutrófilos. Então, essa parte aqui é só para a gente ver, lembrar, né? A gente já cobriu isso nos outros cursos, tem nos vídeos, tem naquele glossário que a gente tem, que eu vou enviar. São só as funções básicas no R, ok? Então, extrair variáveis no conjunto de dados é só o nome do conjunto de dados, símbolo do dinheiro, dólar, cifrão. A gente consegue extrair qualquer variável que a gente quiser. Então, se a criança entrou com vômito, se eu quiser extrair, aparece 1 e 0, 1 e 0. O que eu quero saber, na verdade, ela é uma tabela. Então, 341 pessoas chegaram com sintoma, 659 chegaram sem sintoma de vômito. Tranquilo com o nome, o conjunto de dados carregado e as variáveis, extraindo as variáveis para a gente conseguir fazer as tabelas, extrair informações, né, como mediana, valor mínimo, valor máximo, sumário, tabelas, e também fazer gráficos mais simples, ok? Box plot, bar plot, gráfico de dispersão, etc. E aí vocês podem brincar hoje à noite, a gente pode fazer um pouco deles amanhã também. Mas o que eu queria acabar era só essa parte para fazer a tabela. Então, fazer uma tabela com o conjunto de dados que a gente tem, criar uma tabela 1, que é só o sumário das variáveis dessas tabelas aqui, com as variáveis o quê? De outcome, vírus, sexo da criança, nascer, o peso da criança na visita, período gestacional, quantas semanas gestacional teve, peso, altura, esse é o peso ao nascer, né? Esse aqui é o peso na visita, altura, e alguns sintomas, temperatura, tosse, febre, vômito, e algumas variáveis da mãe, que é nível educacional da mãe e a religião da mãe. Essas variáveis é só para mostrar que o conjunto de dados vai ter algum erro, ok? Então, vamos supor que a gente estava interessado nessas variáveis e a gente quer criar uma tabela com elas. A gente pode criar uma tabela passo a passo, né? Usando igual a gente fez aqui. Tabela de outcome. Executa essa linha. E aparece quantas crianças morreram, quantas crianças receberam alta, crianças foram para UTI. A gente podia fazer de novo. Tabela de tosse. Quantas crianças tiveram tosse, quantas crianças não tiveram tosse. Essa seria a tabela manual que a gente estava falando no começo, que seria passo a passo. Demora muito, vai estar erro, porque toda hora a gente vai ter que copiar esse valor, colar para o Excel ou colar para o Word, para a nossa tabela, para ser apresentada na pesquisa. O que a gente tem nesse pacote de Table 1 é para fazer essa tabela de forma automática. Então, quem sabe usar, ou quem sabe procurar ajuda no R, quem já tem o conhecimento do R, pode começar aí. Eu vou deixar tipo uns 10 minutos para fazer a tabela. Quem não tem, vai olhando na tela que a gente vai fazendo junto, ok? São 10 minutos para a gente rodar essa tabela de sumarizar os dados. Gustavo, uma dúvida? Diga. Eu não sei porquê, mas o meu box plot não carrega, não está a mostrar nada. Eu faço run, mas ele não tira nenhum output. Ele aparece o comando aqui embaixo? Sim, aparece embaixo, azul. Mas não tira nada. Estranho. Ele está na minha tela ou não? Se calhar porque para mim a consola estava no help. Vou tentar novamente. Ok, mas tenta aí. E aumenta um pouquinho também. Às vezes fica muito pequeno e ele não vai rodar. Só porque essa parte você pode mexer, igual eu tô mexendo aqui na tela, ok? Pode customizar o tamanho. Deixa eu ver. Continua não saindo. Agora eu estou... Deixa eu voltar para os plots.
Yeah, não sai. Não dá erro, não dá O nada. box E você, plot se não você dá clicar erro. aí, clicar em Não zoom, dá erro. Zoom. Ok. Nada, não aparece mesmo. Não aparece. O zoom está, tipo, está apagado aqui. não tem a opção de clicar em zoom, então realmente não gerou. Exatamente. O zoom não aparece como opção E clicável. quando você roda aqui, aparece algum erro, William, ou não? Não, na consola não aparece nenhum erro. Aparece Fica azul exatamente embaixo, assim como está aí, assim como exatamente. está aqui. Uhum. Só que o erro não está a tirar. Mas para o histograma apareceu. O Instagram apareceu, Incrível. só o box post Uhum. não. Exato. E, bem, se calhar é a minha base de dados, não sei, porque estou a usar uma outra. Ok. Olha se for. A gente olha. Mas era para aparecer. Se aparecer o histograma, é estranho. É estranho. A gente pode olhar daqui a pouco. Tá bem, É, obrigada. obrigado. Pessoal, então só quem já sabe mexer no R pode procurar ajuda. Lembra que quem não mexeu no pacote, é só pegar a função interrogação, create table one, que ele já vai sendo autocomplete, hein? Aí você pega a ajuda, tem exemplos aqui. Quem não tem, quem não mexeu no pacote table one, a gente faz junto aqui agora. E pratica depois em casa, ok? Quem fizer, mesmo se fizer aqui acompanhando, faça em casa, porque essa tabela realmente muda a vida de qualquer trabalho, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa tabela Table One são as funções. São 3 coisas que a gente tem que dar para a função, que é o vars, estreita, se a gente quiser, o conjunto de dados e o factor vars. Na verdade, 4. Então, vars vai ser o conjunto de dados, nome das variáveis que eu quero. Ele vai falar aqui, vars vão ser as variáveis que vão ser sumarizadas. Então, eu coloquei, vai ser as variáveis aqui. Já que eu vou copiar e colar, só para facilitar a minha vida. Então, vai ser aqui. Todas as variáveis. Vai ser a variável outcome, tem que estar sempre entre aspas, ok? O R entender que isso é um nome. A coluna vírus, eu quero extrair também. Eu quero a coluna sexo da criança. Eu quero peso a nascer. Número de semanas gestacionais. Peso da criança na visita. Altura da criança. E aí alguns sintomas também, que vai ser temperatura, tosse, febre, vômito. Quem chegou com sintomas de vômito ou não. Educação da mãe, religião da mãe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto no R, tá? Essa parte aqui, de novo, como é que cria objeto no R, quais são os nomes de objetos que a gente pode utilizar, etc. Tá tudo no vídeo, nos cursos anteriores, ou naquele documento que a gente tem compartilhado de material. Okay? Nesse documento aqui, ele tem carregar conjunto de dados, criar variáveis no R, etc. Então, a gente tem regras que a variável que a gente vai criar não pode começar com numeral, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço. E uma letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Tá? Então, aqui, o nome do R vai ser vars, o nome do objeto vai ser vars, ele vai receber ou vai ser igual tudo que estiver do lado de cá. Então, esse C aqui, para quem não tem experiência no R, para quem já sabe um pouco, chama concatenar, é criar um vetor. Então, vou colocar uma série de valores, ele vai ficar armazenado aqui dentro. E quando a gente coloca aspas, porque é um nome que a gente não definiu para o R ainda, então a gente está falando uma variável de nome. Então, vou executar essa linha aqui, run. Ele vai aparecer aqui, vars. Vê que na parte environment ele colocou vars, é uma variável de caractere, com 3 entradas e parece todas que são aqui lá. Se eu quiser ver ela de novo, eu só clico run no vars. Ele vai aparecer tudo que está armazenado dentro desse objeto aqui.
Então, primeiro a gente colocou nesse objeto vars, são todas as variáveis, todas as variáveis que a gente quer sumarizar. Algumas dessas variáveis, na verdade, elas são numéricas, elas são categóricas, mas estão codificadas de forma numérica, né? Então, por exemplo, igual a gente viu aqui, cough, os sintomas, por exemplo, se a gente for olhar eles estão como 0 ou 1. Se a gente for falar com o R que isso é uma variável categórica, que na verdade já está indicando um grupo de pessoas, com 0 ou 1, o R vai ver como uma variável numérica. Então, a gente tem que falar com eles, na verdade, isso não é uma variável numérica, isso é uma variável de fator, uma variável categórica. Quem são essas variáveis? São as variáveis temperatura. Não, temperatura não. Temperatura é a temperatura da criança, né? É uma variável contínua. Então, tosse vai ser uma variável, na verdade, ela é numérica, ela é categórica, mas está como numérica. Febre também. Isso aqui a gente vai ver como. Quando a gente for visualizar o conjunto de dados, a gente vê que febre, quando ela está como 0 ou 1, então ela, na verdade, também é uma variável categórica. Vomiting. Vou colocar aqui vomiting, ele também aparece como 0 ou 1. Então, na verdade, está indicando também grupos. Se a pessoa tem ou não tem, teve ou não teve sintomas de vômito, e não é uma variável categórica. Agora, a educação da mãe, eu acho que já vai estar como categórica. Aí já vai estar como categórica. Então, tá, se a mãe teve educação até nível primário, secundário, universitário, etc. Então, essa variável factor vars, ela está falando todas as variáveis que, na verdade, são fatores ou são categóricas, mas estão codificadas de forma numérica. Tá armazenado aqui. E aí, acabou. E aí, a gente já pode gerar a nossa tabela. Vai ser create table 1. Primeira coisa que a gente tem que dar, quem que são os vars, as variáveis que estão armazenadas dentro dessa base aqui que a gente colocou. Segunda coisa que a gente pode dar, não precisa ser na mesma ordem, mas é o nome do conjunto de dados nosso. Eu coloquei, chama dados. E a última coisa que a gente tem que dar, que são esse factor vars aqui, que a gente já guardou dentro do objeto que chama factor vars. Então, o que ele está falando? Ele vai criar uma tabela, ele vai chamar a função, quando a gente rodar esse comando, ele vai chamar a função do R, create table 1. Aí ele vai esperar que a gente dê quem que são os vars, quem que são os datas, desculpa, vars, data e factor vars. Então, ele vai parar quem são os vars, quem é o data, quem é o factor vars. Então, a gente já salvou. Ele vai ver, ok, os vars são essas variáveis aqui. Eu vou criar uma tabela com essas variáveis. Quem que é o nome do conjunto de dados, do data? É o conjunto de dados que a gente salvou, que a gente armazenou no R, a gente armazenou dentro da variável dados. Quais são as variáveis que, na verdade, elas são categóricas, mas estão codificadas de forma numérica? É o factor vars, que a gente armazenou dentro desse daqui. Então, ele vai ver que essas variáveis aqui, apesar de elas serem de forma numérica, 1 a 0, elas, na verdade, são categóricas. Indica a categoria, o grupo. Aí, agora, a gente rodar esse comando aqui, ele gera a tabela aqui pra gente. Então, uma vez que eu selecionei tudo aqui, eu clico só na primeira linha, clico em Run, executar. Ele vai rodar aqui pra gente aqui embaixo. Então, vê que ele vai dar pra gente agora. Então, esse comando ele dá o overall, quem que é o N, no total de pessoas que a gente tem 1000. E aí ele já fala quais variáveis, quantas crianças tiveram um desfecho de óbito, quantas receberam alta, quantas foram para internados na UTI. E aqui é o número de pessoas e aqui a porcentagem dos parênteses. O porcentagem para cada grupo de vírus também. Aí a altura, o peso, eles trabalham com a média, a gente pode alterar isso depois. Educação da mãe, religião da mãe, etc. Então, vê que essa tabela, esse comando aqui, já cria a tabela de forma imediata para a gente. Sem ter que a gente ficar fazendo linha por linha de forma manual. Dá muito trabalho, chance para erro. E agora a gente faz de forma automática, a gente só fala quais são as variáveis que a gente quer extrair a tabela
Então, e a gente cria a tabela. Então, assim, o primeiro curso que a gente fez, que tem gravado, de novo, tem que sempre voltar e ver o vídeo. Tem um vídeo também que vai dar uns 3 vídeos de cada um, uns 5 minutos. Você vê a diferença que isso é. Primeiro, o poder do pacote no R, certo? Isso é um pacote que não está instalado no R, mas é um pacote que a gente carrega, instala e carrega, que facilita enormemente o nosso trabalho. Imagina criar uma tabela dessa, linha por linha. Ao passo que agora a gente, né, fica calculando qual que é a porcentagem de crianças que morreram, qual que é a porcentagem de crianças que receberam alta, qual que é o peso médio, qual que é o desvio padrão, qual que é o médio no número de semanas gestacional. Imagina o trabalho que vai dar fazer linha por linha nessa tabela. E aqui a gente faz em 1, 2, praticamente 3 linhas de código de escrever no R. A gente gera essa tabela. Então, assim, a diferença é um ganho de tempo para a gente poder dedicar a fazer tempo para fazer outras coisas, né, mais relevantes. O tempo que a gente economiza fazendo essa tabela é impressionante. Dúvidas? Então, já passou nossos 10 minutos. Alguém fez? Pessoal que fez o curso da outra vez, conseguiram fazer tranquilo, sem tranquilo? Isso é um lembrete, uma revisão do começo de R, ok? De novo, pessoal, esse documento, então, é o material da aula passada, do curso passado, dos vídeos, e também da ajuda que a gente tem aqui, tem o passo a passo de fazer a tabela. Exatamente o que a gente fez aqui. O outro curso era basicamente para a gente chegar no final e fazer essa tabela. Agora a gente já começa sumarizando um conjunto de dados. Então, para quem já teve um pouco de experiência no R, já tem um pouco de contato, eu acho que é relativamente tranquilo, né? É só utilizar uma função igual a gente utiliza no R normalmente. A única coisa que a gente fez aqui foi falar quais variáveis que a gente quer sumarizar, quais variáveis, na verdade, que elas são categóricas e não numéricas. E aí a gente já utiliza a função createTable. E aí, para a próxima aula, a gente vai começar, de fato, mexer, tá? Então, aí a gente vai começar a trabalhar em cima desse conjunto de dados. Então, para a próxima aula que a gente vai ver, e vocês têm os slides também, aqui estão os comandos, ok? O que a gente vai ver na próxima aula é os erros que apareceram nessa tabela. Se vocês notarem os erros, então vai ser a variável, por exemplo, non e non na educação da mãe, está repetido. Então, aqui na tela. Então, o que eu queria colocar nesse exemplo é erro de digitação. E quando a gente vai ter um conjunto de dados, a gente sempre vai ter erro de digitação, ou quase sempre vai ter erro de digitação, que a gente tem que aprender a consertar. Tivemos também essas células em branco aqui. O que isso significa? Significa células vazias no Excel. Então, ficaram na educação da mãe e na religião, também tiveram várias células em brancas. E aí a porcentagem total está aparecendo em termos dessa célula em branca também, que não é o que a gente quer. Isso aqui é dados faltantes. E vai ter sempre também no conjunto de dados nosso real, quase sempre vão ter dados faltantes, missing data, que chama em inglês. Então, como é que a gente também vai tratar com essa parte? E é o que eu falei daquela outra, que a porcentagem também está em relação a esses dados faltantes. Mas a gente não quer saber quantas mães tiveram nível universitário, a proporção, a gente não tem que incluir essa daqui, porque a gente não sabe. Então, esse daqui, a gente tem que, além de excluir essas observações, a gente vai ter que consertar esse nome aqui. Se a gente ainda fizer um sumário dessa tabela, a gente vai ver outra coisa interessante, que vocês podem fazer depois. Armazenar essa tabela no tab 1, por exemplo. Então, essa tabela agora está armazenada dentro desse objeto tab 1. Se eu quiser fazer um sumário do tab 1, vai aparecer um tanto de informação sobre a tabela.
Isso aqui é só para mostrar para amanhã aqui que a gente vai mexer. Então, por exemplo, a variável temperatura, ela tem aqui vai aparecer toda a média. A média dela é 39, desvio padrão é 4,8, a mediana é 38, o percentil 25, o percentil 75, o valor mínimo é 36, o valor máximo é 101. Obviamente está errado, né? Ninguém vai ter uma temperatura que, senão o sangue já ferveu. Então, obviamente que também está errado a temperatura. Então, a gente vai ter que consertar esse valor aqui. O peso também está por volta de 32, a altura está por volta de 38. Então, a gente vai ter com valores baixos, mínimos de 18. Que unidade que é essa? Talvez em polegadas, em centímetros. Centímetros não pode, uma criança de 18 centímetros. Então, provavelmente está em polegadas. A gente vai ter que consertar essas variáveis também. Tá? Então, essa parte aqui é só para a gente ter uma parte motivacional do conjunto de dados que acontece na realidade, que é o que a gente vai voltar a mexer amanhã, que a gente vai utilizar esse pacote do TimeBus. Certo? Não está certo? Quem não tem experiência, quem tem experiência já, quem fez experiência no R, consegue fazer tabela? Pessoal que fez o curso passado, alguém conversa comigo? Sim? Não? Lídia, eu sei que você faz a tabela, né, Lídia? Você já fez a tabela outras vezes. Sim, eu já consigo e já apresentei até numa reunião de apresentação de resultados. Ah, que bom. Só não fala que gasta menos de 5 minutos para não desvalorizar o trabalho. Fala que demora, que dá muito trabalho e tal. Né? Bem, para mim demorou, porque acho que foi a primeira que levei para uma reunião daquelas, então. Mas é isso, assim, a primeira pode demorar um tempo a pouco. melhorar e tal. E voltar no código, voltar nos exemplos, volta no Exatamente. vídeo e tal. Mas à medida que vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil, porque é uma linguagem, gente. Uma vez que memorizou os comandos, memorizou essas linhas aqui, acabou. Aí não tem problema, vai ser muito rápido. Pessoal na sala, como é que tá? Como é que foi? Sim, bem. Sim, já ligado. Foi bom. Alguns de nós eu não estou com sem instalação ainda. Vou tentar testar tudo que vi aqui, seguir os comandos. Já tem um manual. Espero conseguir produzir. Isso, e não é que a tabela é um requisito, ok? A tabela não vai... Quem não tem a tabela, não tem problema. A tabela é só para mostrar como que é o conjunto de dados. Desculpa. Para a gente mostrar que esse é só um lembrete de como que a tabela fez. Para quem não sabe a tabela, fazer essa tabela, table one, o comando está aqui, não precisa de entrar em desespero ou nada disso. Que é só para mostrar que a tabela, os erros vão vir. Então, é só para mostrar que esses erros vão aparecer e a gente vai ter que aprender a limpar esses erros. Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é filtrar o conjunto de dados, selecionar colunas, limpar o conjunto de dados, mudar os nomes, criar novas colunas, que aí sim é o conjunto que a gente que é o que a gente vai mexer. Então, para a próxima aula, para amanhã, venham com o R e o RStudio instalado, e o conjunto de dados, quem não conseguiu carregar o conjunto de dados, eu posso chegar um pouco mais cedo, ou eu, se é Luiz, ajuda, ou a gente ajuda a carregar o conjunto de dados. Mas pode praticar, porque o conjunto de dados é o que a gente vai utilizar para limpar. A tabela é um extra que vai facilitar a nossa vida, principalmente quem for fazer análise no futuro, okay? Mas não é necessário para o dia de amanhã e depois de amanhã, não é nada disso. É só uma curiosidade, que eu acho que ela realmente muda completamente a criação de tabela nossa em Missionário Studies. Pessoal, não quero ficar ocupando tempo seus. Obrigado, é o começo. Primeiro dia, bom, Lídia, o pessoal está aí, o primeiro dia, para quem não tem experiência no R, pode parecer muito, mas durante o segundo ou terceiro dia, a coisa geralmente já fica bem mais tranquila. Então, para quem não tem experiência no R e chegou agora, assiste alguns vídeos, não vai dar nem meia hora de vídeo, ou então só refaça essa tabela aqui. Vocês têm os códigos, tem esses slides aqui, tem o conjunto de dados, então é só
praticamente copiar e colar, ok? É só copiar e colar essa parte aqui. Copia e cola. Você vai fazer só o nome do conjunto de dados, né? Eu chamei de DD, aqui eu chamei de dados. Então, se você copiar e colar, só mudando o nome do conjunto de dados aqui, você tem a tabela. Então, pratiquem, pratiquem recriando essa tabela, e aí a gente continua amanhã. Aí também enviem os e-mails, ok, pessoal? Você tem meus e-mails, meu e-mail é o Gustavo, vou colocar aqui de novo, g.amorim@umc.org. Se quiser ver alguma coisa específica, falar, geralmente meu trabalho, eu preciso de apresentar um gráfico, ou eu preciso de criar uma tabela, ou eu preciso de fazer uma regressão logística, ou etc, tá? Mande e-mail, que aí os slides, é uma turma pequena, dá pra gente ir conversando bastante durante o curso. Vamos ver, tomara que amanhã a internet esteja melhor, que eu consigo ver vocês, que eu acho que facilita demais, a gente trocar informação olhando. E manda os e-mails para ver alguma coisa específica, que aí a gente vai delineando o curso para isso, ok? Porque não tem nada fixo, tá? A gente vai mudando os slides, tal, preparando para que todo mundo tenha a resposta para o problema que está trabalhando. Ok? Ok, obrigado. Ok, não esqueça de praticar e ver os vídeos, ok? Então, exercício para casa fica recriar essa tabela. Ok, tá certo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal online. Até amanhã, Lídia. vamos Até amanhã, pessoal. Não deixe de fazer a tabela.